Muito bem, retomando o nosso seminário de comércio internacional no terceiro dia, temos agora o último painel, começando agora, e que lidará com antidumping. Antes de passar a palavra para a moderadora, lembro que esse painel vai até às 11h45, quando então nós começaremos imediatamente com a exposição do secretário especial Roberto Fendit. Então, portanto, nós não teremos intervalo entre esse painel e o encerramento do programa, mas sem mais questões, passo então a palavra para Carla Borges, para que faça a moderação do sexto painel, do último painel do dia. Obrigado, Carla. Obrigada, Renê. Bom dia a todos. Um prazer abrir o último painel deste seminário, que é um seminário comemorativo, 20 anos de debates, discussões, geração de massa crítica, opiniões e embates. E a gente encerra o seminário com um painel que trata justamente de defesa comercial e antidumping, onde tudo começou, não é, Renê? Temos autoridades, ex-autoridades, advogado com expertise excepcional no tema. Então, vamos começar, né? Bora debater. Eu agradeço a presença da subsecretária, do Fernando e do Arnaud. Nós começaremos com a fala do Arnaud, a quem eu apresento. O Arnaud Williams, ele é sócio fundador do escritório de Bruxelas, do Sidley Austin, onde lidera as práticas de comércio e aduana, tem desenvolvido um trabalho de liderança na Task Force do Brexit e Covid, nos empenhos do Sidley nesse sentido, e ao longo dos anos e da sua prática, o Arnaud tem representado os interesses de grandes empresas em conflitos de comércio bastante complexos e sofisticados, e ele vai contar um pouquinho para a gente de toda essa trajetória e do que ele tem visto. Arnaud, it's a pleasure to have you here with us. Thank you for being here and share your expertise and knowledge. So the floor is yours. You have 20 minutes, okay? Thank you. Okay, well, thank you very much for this. I will try to indeed also share the screen, see how this all works. And then I have to probably put it on the slideshow. So I hope that this works. It shall work. Is that work. correct? Yes? Does not work? Dora, I can share here, but I believe it's easier if you do it by yourself. Yes, okay. You have an icon here, sharing screen. Yes, I clicked on that, so it's the share. Now it's working. Now you see the presentation? Yes. Okay. Okay. Does this work? Yes, now it's working indeed, I think. Yeah. Okay. All right. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. Sorry for this hiccup. I'm pleased to join this session and this seminar. It's of course a shame that we cannot be all together in the same place, but at least we can share our thoughts this way. So I would like to thank the organizers for making this possible. And what I would like to do today is to provide a short overview of the international developments in the area of anti-dumping. The topic is basically becoming increasingly important. We see a new anti-dumping case started every day somewhere in the world. So that's more than 365 new cases per day in the world. And also the economy the current economic state may result in more cases. So after a short introduction, I will go into the developments that are currently taking place at WTO level and at EU level. And believe me, I can speak a day on both the WTO and on the EU developments, but I will try to keep it short and concise. And then I will end with some conclusions.
But if we look at the introduction, because I think it's important to start at the beginning and to understand where we are coming from with this topic, and basically the global trade in goods system, basically the GATT at the beginning years of the 50s and later the WTO, they focused on making trade easier. And one of the things to make trade easier was to get rid of import duties. So since the 50s, we've basically seen a tremendous decrease in general import duties of industrial goods. So basically it went from more than 40% on average to less than 4% on average for industrial goods, this is. So that was quite a development. But the countries, okay, they were happy to decrease those duties and to have additional trade. But they also thought, yeah, but we want to have something in return if things go wrong. And they found something, and that basically was the anti-dumping instrument. So the idea of the anti-dumping instrument, therefore, was to, impose duties. So the whole rules were written basically to be able to find an excuse to impose duties. At least that's how I always see it. So I sometimes jokingly say that this is a little bit legalized protectionism. And if we look at some numbers, we see basically, I kept it simple here, we see basically the 10 largest users of trade defense cases. That's on the right-hand side of the table. And we see the largest victims of trade defense cases. That's on the left-hand side of the table. And you see that Brazil features on both sides prominently. And you see that basically there's quite an overlap between the left and the right column. So that means that countries subject to measures are normally also very active users because they have seen how effective those anti-dumping measures are. But if you now go back to the law, to the introduction part, and there we see that most of the countries in the WTO nowadays have their own anti-dumping legislation, but this legislation is all based on the WTO rules. So one would think that all those rules in all those countries would therefore pretty similar, but unfortunately that's not the case. The devil is always in the detail and in the especially in the actual application on the case. So you have also countries that have tried to, that just don't have anti-dumping legislation or that just copied the rules of the WTO. A country like Indonesia springs to mind. But you have also countries like the US that have made elaborate rules to avoid any loophole. And you have countries like the EU that basically have said, look, we want to balance the interest of the producers and the users and importers. So everyone has a little bit its own approach and its own views, making all those laws completely different, and also basically resulting in completely different outcomes. So it could very well be that the Brazilian producer, I know for a fact that a Brazilian producer that was subject to an investigation in China, the EU, and the US, same product, more or less the same period, faced 3 completely different duty rates, regardless of the fact that there are this harmonized WTO rules. So that makes it very difficult for countries or for companies to basically to handle investigations efficiently and to predict outcomes and to deal with the topic. So the ideal dream for me, or the ideal situation, or my dream would always be that there would be some kind of a global investigating authority doing all those investigations in all those countries. That could then be the WTO, but in the current state, probably not yet. But that does bring us to the WTO developments. And here I put down basically 3 important trends, I would say. I think the first to know is that those anti-dumping issues are very much alive at the WTO. If you look at the dispute settlement body and the appellate body, you see that the anti-dumping duties or the trade defense duties in general are really taking up the bulk of the cases. Almost a third or a little bit more than a third, depending on the year, of all the cases concern anti-dumping measures. There's even a separate unit at the WTO dealing with this. So it's quite significant. The second thing
is that these cases are awfully technical, and they are running a long time. So if you look at two examples, one is the zeroing cases. They have been running for basically as long as the WTO exists, and they are still not ended. And this is also one of the reasons that basically the US is so upset with the whole WTO system, because they are really very much in favor of using the zeroing technique, while basically the WTO appellate body is closing the door on this. So what is zeroing? Very simple. If you sell 10, say, mountain bikes from Brazil to Europe, and you have a dumping margin of 10 on those mountain bikes, and then you sell, say, 10 city bikes to Europe, and you have a positive dumping margin of 10 here, then you would say that on average there's no dumping. But if you take out this positive dumping margin, you would have a dumping of 10. So that's the issue of zeroing, basically. And the question is really whether that is a fair comparison, whether if you take out those transactions that are not dumped, whether there is a fair comparison. And basically WTO is leaning more and more towards, no, that's not a fair comparison, so we shouldn't do it. But the US is sticking to its guns there, and that doesn't help in the discussion. Other point at the WTO is basically that the discussions on trade defense, on anti-dumping in the WTO committee don't really progress much. A nice example is the issue of anti-circumvention. When the WTO was established and the anti-dumping agreement came alive, they basically couldn't agree on whether they should include anti-circumvention measures in the anti-dumping agreement and how to include it in the dumping agreement. And still to date, it's not included, and there is no discussion or no agreement on this topic. And there are many topics like this. So it's very difficult to get things moving based on the basically antagonized positions of the member states here. Moving to the EU. I'm going fast, but if there are questions, we have a question and discussion time a bit later. So moving to the EU, what do we see here? It's very interesting. So in the past, the EU had, like I said in the introduction, quite a balanced view on anti-dumping. But what we see now is basically a hardening of the position of the EU. And this is partly because the European Parliament really wants to use the anti-dumping instrument more aggressively, and it found traction with the European executive, with the European Commission, which through the mouth of the Trade Commissioner really said, yes, it's a good idea. We should use this more often because it is a very acceptable way to defend ourselves against imports. But then the second thing is what the EU is doing is basically they are taking quite an innovative approach, let's say like this. They come with a couple of novel points, basically all resulting in higher duty levels. And I think that the approach the EU is taking at this moment is, on the one hand, legally once in a while a bit debatable. But on the other hand, what you will see is that many other jurisdictions are probably going to follow suit and also going to include things like this in their legislation. So what do? I've put here 4 points. One is they include nowadays environmental costs in the dumping calculation, basically to level the playing field. So what do? There was the first case they did this was in a case against Russia, ammonium nitrate. And they basically said, look, the environmental costs that the European producers have to deal with are much higher than the environmental costs the Russian producers have to deal with. So we cannot compare this on a one-to-one level. So we're going to adjust the environmental cost, basically resulting in an inflated dumping margin. This will become very interesting if the EU ever is going to impose this border tax adjustment for environmental reasons, because then you get basically a double whammy. You get basically punished for the same crime twice. Yeah? But okay, so that's one, environment. The second is the significant distortions technology.
what does that mean? I think that most people will have heard about the market economy status concept. So in the past, the EU has this system that certain countries like China, where the economy was largely state-driven, they found that for such countries, you could not accept the price and cost levels in the domestic market, so they would make adjustments. To avoid WTO problems, they did basically away with this market economy status concept, and they came up with the significant distortions concept. And basically that means that this whole idea of adjusting costs is now not only possible for state-driven economies, but is possible for all economies all over the world. So the moment they find somewhere a significant distortion, they can adjust cost. So basically the non-market economy concept is transposed to the rest of the world. This will result in, again, higher duty levels. The third point is that they are tackling foreign subsidies. So the case in point here is that there was a dumping case against Egypt, and they found out that the Egypt production facilities were basically set up with the support of Chinese money. The parent company of this Egyptian company was Chinese, and they had provided some loans. And they said, look, this is not market conform. They don't have to pay a market rate for the interest on their loans. So we are going to make an adjustment in the calculations so that those subsidies would be taken away and the anti-dumping measures can be higher. And the fourth is that in the past, the EU had this, or they still have this lesser duty rule, basically to moderate the level of the duty to protect basically the users and the importers in the EU. But they wanted to have a possibility to get rid of this lesser duty rule in case there were distortions in, for instance, raw materials in the production of the products at investigation. So that means again that the duty level will go up. Okay, so that's a little bit what we see on the EU side, and that basically brings me to my final points. I still think that anti-dumping is legalized protectionism, and we see that by the number of cases all over the world, and we see more and more that governments are basically going to use the anti-dumping instrument as a policy tool, not only against these unfair imports, but also to level the playing field in other areas. So like I said, what the EU is doing at this moment with the environment or with subsidies, I expect that it's going to happen in more and more countries. Now, I don't think further that the WTO is going to offer any relief in the short term. The WTO first needs to basically sort out its own house, to get its own house in order again. And if it does this, I still hope that my dream of this WTO brigade of anti-dumping investigators will find a way, but that will depend on many factors. But until that time, I really think that business is basically in a bad spot, both the complainants and the users. And why do I think this? Because the process is basically inefficient, is different in every country, is unpredictable, and it's if you have to go through different procedures in all countries, it's just a very costly affair. So that's a little bit the story or the global picture I wanted to share today. I'm happy to go into more detail where necessary or where desired. So back to you, Carla, I think. Thank you very much, Arnold, for sharing with us your experience and knowledge on how different authorities tackle the trade remedies matters. Thank you very much. It's very, very interesting. Now we are switching perspective, and we shall analyze the Brazilian authority.
Fernando, Arnaud nos trouxe uma figura mais ampla de um fórum de governança onde regras de defesa comercial foram acordadas para fins de neutralização, reequilíbrio das relações de comércio em que hajam deslealdades, né, práticas desleais, e o Arnaud também nos disse que, como a gente sabe, que cada autoridade internaliza essas regras segundo a sua lente, a sua perspectiva. Então, agora vamos discutir um pouquinho o olhar da prática e da autoridade brasileira. Para isso, eu convido o Fernando de Magalhães Furlan. O Fernando é doutor pela Universidade de Paris-1, Panthéon-Sorbonne, é professor do Centro Universitário do Planalto Central, Uniceplac, árbitro da CAN-CCB e consultor em temas de concorrência, comércio e regulação. Entre outros cargos públicos, o Fernando foi diretor do antigo DECOM, assessor especial da CAMEX, secretário executivo do extinto MIDIC e ex-presidente do CAD. Fernando, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Carla. Bom dia a todos. Para mim é uma satisfação estar de volta aqui nos painéis do Seminário de Comércio Internacional do IBRAC, os quais eu participava muito quando estava lá no DECOM. Queria também agradecer e cumprimentar o Lauro Ceridônio, o René Medrado e os meus colegas de painel, a Amanda e o Arnaud. Eu vou trazer uma perspectiva diferente do Arnaud. Eu acho que foi muito importante isso, ele trazer essa atualização para a gente. Nós tivemos um seminário também semana passada, se eu não me engano, da AEB e da Firjan, em que debatemos esse mesmo assunto, e eu e a Amanda estávamos lá, então eu acho que a Amanda está ficando um pouco cansada de ficar me ouvindo batendo na SDCom agora, Amanda, mas não tem jeito, o pessoal me põe aqui, eu tenho que cumprir meu papel. Mas eu acho que eu sempre acreditei, estando no CAD, estando no MIDIC, no DECOM, eu sempre acreditei que esse debate, esse confronto de ideias é importante para a gente lapidar uma boa atuação do nosso governo e das nossas entidades. Bom, eu acho que o Arnaud trouxe um pequeno histórico ali das medidas de defesa comercial e tendo atuado, assim como a Amanda também, nos dois lados, ou seja, na Autoridade de Defesa da Concorrência e na Autoridade Investigadora Nacional, no caso do DECOM, hoje é SDCOM, a gente entende que os institutos ou as políticas, né, a política de defesa comercial e a política de defesa da concorrência, embora elas tratem de concorrência, elas têm uma perspectiva totalmente diferente, né? A defesa comercial cuida da concorrência internacional, ou seja, da concorrência entre produto doméstico e internacional, enquanto a defesa da concorrência cuida da concorrência interna, né, somente. Então, acho que é muito importante a gente partir desse pressuposto para fazer uma análise da prática da autoridade investigadora brasileira atual. Nós temos em defesa da concorrência, cada país tem a sua autoridade de defesa da concorrência, assim como a grande maioria dos países, pelo menos os membros do OMC, tem também a sua autoridade investigadora em defesa comercial. Muito embora nós tenhamos que reconhecer que existe uma ineficiência de mercado, uma falha de mercado que em muitos setores é algo estrutural, em outros é conjuntural, mas é uma realidade que existe a partir do momento em que os países começaram a aumentar suas trocas, os seus intercâmbios comerciais, que é o excesso de produção, né, ou a retração da demanda no seu mercado de origem, o que faz com que haja um excesso de produção, e esse excesso de produção vai ter que encontrar mecanismos, formas, canais de distribuição. E com isso acontece, né, essa ineficiência que é preços artificiais quando vendidos no mercados externos. Nós temos também uma outra questão que afeta essa relação, que são os cartéis de exportação, né? É outra questão que a governança internacional não consegue resolver. Nós não temos uma autoridade internacional de concorrência, portanto, os cartéis de exportação, e às vezes nem precisam ser cartéis de exportação, são oligopólios, né? Então, nós temos no mundo
muitos setores industriais nós temos oligopólios. Eles são oligopólios cá ou lá. E não temos qualquer controle, portanto, de cartéis de exportação ou mesmo desses oligopólios que acabam, não de forma cartelizada, mas inflando os mercados importadores com seus produtos que são fruto de um excesso de produção. Houve um tempo atrás um caso do setor petroquímico lá no CAD, em que eu elaborei um parecer a respeito dessa relação entre defesa da concorrência e defesa comercial. Eu defendia lá nesse parecer, e defendo até hoje, que eu considero legítimo que o CAD, na sua análise de antitrust, né, na sua análise, por exemplo, para definição de mercados relevantes, ele leva em consideração, sim, é natural que ele faça isso, se há ou não importações e se essas importações, de alguma forma, inibem a probabilidade de exercício de poder de mercado das empresas nacionais. Portanto, é cabível, é legítimo que o CAD, por exemplo, entendendo que existam medidas de defesa comercial impostas a um número muito grande de origens desses produtos que estão sendo investigados, ele possa definir que o mercado relevante, então, não seja mais o internacional e venha a ser o nacional. Obviamente, isso vai ter uma consequência muito forte na análise do processo e na conclusão do processo lá no CAD. Por outro lado, eu entendo que não poderia a autoridade de defesa comercial fazer o inverso, quer dizer, ela usar de técnicas de análise de antitrust para fazer a sua investigação de defesa comercial. Entendo que sejam conceitos, questões, instrumentos que não devem se misturar. Então, nós vemos, por exemplo, eu vou aqui tentar compartilhar a tela com vocês. Bom, eu não estou conseguindo, eu acho, compartilhar com vocês aqui, falarei sem o compartilhamento. A gente pega lá no decreto 8058, que, como já disse em outra ocasião, é um decreto bastante avançado, né, em relação à legislação básica da OMC, portanto, o próprio decreto 8058 ele já é OMC Plus em muitas coisas. Mas nós vemos ali, ao longo do decreto 8058, quando a gente procura a palavra concorrência, a concorrência é sempre usada em termos de defesa comercial como a concorrência entre o produto interno e o produto estrangeiro, o produto importado. Nós não estamos falando aqui no decreto 8058, portanto, na legislação da OMC, em condições de concorrência internas, né? Nós estamos falando somente de uma comparação entre o produto interno, a concorrência do produto interno com o produto importado. Por outro lado, nós temos também no artigo 119 da Lei 12.529, que é a Lei de Concorrência, nós temos lá o artigo 119, que foi mantido, inclusive, da lei antiga, da Lei 8884, que diz que o disposto nesta lei, portanto, na Lei de Concorrência, não se aplica aos casos de dumping e subsídios e que tragam os acordos relativos à implementação do artigo 6º do Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio, lá da OMC. Portanto, nós temos já, na ordem jurídica, claramente uma incompatibilidade entre as duas áreas. E aí, quando nós vamos lá, na legislação de interesse público, por exemplo, na portaria 13 de 2020, nós vemos lá, no parágrafo 1º do artigo 3º, que, na avaliação da Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público, poderão ser observados critérios como o impacto na cadeia jusante e a montante, a disponibilidade de produtos substitutos em origens não afetadas pela medida de defesa comercial. E aqui eu entendo que possa também ser uma análise de produtos substitutos em origens afetadas, né? Bem como a estrutura de mercado e a concorrência. Bom, nós vemos que a última palavra a ser utilizada aqui nos critérios a serem analisados por uma eventual análise de interesse público é exatamente a estrutura do mercado e a concorrência.
Por quê? Porque essa questão do interesse público, ela realmente é muito mais importante em outras questões do que simplesmente a questão de grau de concentração. Então, se nós avaliarmos, por exemplo, questões como a normalidade na cadeia de suprimento, ou seja, está havendo realmente algum problema de desabastecimento, temos que levar em consideração questões como a qualidade do produto, né, a tecnologia, o padrão tecnológico desses produtos. Eu acho que essas são questões importantes a serem analisadas, eventualmente, numa análise de interesse público. Mas eu vejo, como alguém que trabalhou cá e lá, com preocupação, a crescente tendência da nossa Autoridade Investigadora Nacional, a SDCOM, em utilizar de conceitos, parâmetros de análise de antitrust numa análise de interesse público que acaba afetando os instrumentos de defesa comercial. Então, se a gente olhar lá no formulário, por exemplo, no guia e no formulário, nós vemos lá cálculo de índice de concentração utilizando o índice Herfindahl-Hirschman, por exemplo, ou então o índice C4, e no próprio guia da SDCOM, nós vemos que, para justificar a análise de grau de concentração numa medida de defesa comercial, o guia justifica dizendo que é necessário avaliar em que medida a aplicação de uma medida de defesa comercial pode prejudicar a concorrência, reduzir a rivalidade e aumentar o poder de mercado da indústria doméstica. Me parece que esses são parâmetros eminentemente de análise de antitrust. Então, nós estamos trazendo a análise de antitrust para uma análise de prática desleal de comércio internacional. Eu entendo essa, digamos, preocupação da SDCOM em garantir que as medidas de defesa comercial não serão utilizadas pelas indústrias domésticas como uma forma de aumentar o seu poder de mercado, mas não podemos imiscuir uma política com outra. Eu acho que há formas de o governo, incentivar a maior concorrência em determinados setores do que se utilizando de instrumentos que têm muito claramente outro objetivo. Nós vemos, por exemplo, portanto, hoje, na análise de interesse público, lá na SDCOM, nós vemos que a análise de interesse público, como está previsto nos acordos da OMC e como a prática de outros países demonstra, o exemplo do Canadá, da União Europeia e da Nova Zelândia, a análise de interesse público ela é uma exceção. E como nós temos visto aí nos últimos anos, nos últimos meses, nós temos visto que aqui no Brasil a análise de interesse público deixou de ser exceção e passou a ser uma regra. Tanto é que é uma análise preliminar de interesse público, uma análise conclusiva, final, depois da investigação, e pelas informações que nós tivemos é que se estuda também a possibilidade de recursos dessa análise de interesse público. Então, nós estamos transformando uma exceção em algo que é uma regra e que está cheio de oportunidades e possibilidades para anular os efeitos de uma medida de defesa comercial. Eu, aí nesse ponto, discordo um pouco do Arnaud. Eu entendo que, sim, há muitos países que exageram na utilização desses instrumentos e, portanto, atuam de forma protecionista, mas a utilização correta e cautelosa desses instrumentos são saudáveis e normais na vida do comércio internacional para evitar exatamente essas práticas desleais. Também vejo com dificuldade a análise, por exemplo, de barreiras à entrada, que é uma análise típica da análise antitrust, ser levada em consideração na análise de interesse público aí para eventual suspensão de algum direito antidumping ou outra medida de defesa comercial aplicada. Então, o que eu queria já ir para a conclusão para dizer, né, dessa preocupação, desse entendimento de que nós estamos, talvez,
imiscuindo duas políticas que são distintas, que podem se complementar, mas que cada qual tem os seus parâmetros, seus conceitos específicos. Nós estamos, portanto, aqui no Brasil, adotando análise de interesse público, que é OMC+, e agora, com a tentativa de acessão do Brasil ao OCDE, nós também vamos verificar que nossa legislação de interesse público é também OCDE+. E eu não sei se nós não estaremos daqui a algum tempo sem qualquer utilização desses instrumentos, porque a grande gama de oportunidade de você neutralizá-los tem sido crescentemente utilizada aí pelo governo. Eu entendo que a doutora Amanda tem uma missão, é uma missão difícil. Ela tem a experiência lá do CAD, onde ela fez um trabalho excelente, reconhecido por todos, está com essa missão aí, mas nós sabemos, pelo histórico, antes de existir um único superpoderoso Ministério da Economia, nós sabemos do histórico das relações entre o extinto Ministério da Indústria e Comércio e do Ministério da Fazenda. Essa questão de trazer questões de fora da análise técnica de defesa comercial, ao longo dos anos, tem sido uma forte tendência do pessoal do Ministério da Fazenda, que vê nas importações uma forma de pressionar para que haja maior concorrência no mercado. O que é natural, o que é entendível, compreensível, mas é importante que a gente não imiscue as coisas. E eu agradeço, portanto, a oportunidade e fico à disposição. Obrigado. Obrigada, Fernando. Excelente ponto de vista que você trouxe, perspectiva. Então, se o Arnaud nos trouxe a expressão bastante forte e curiosa, legalized protectionism, e como os países usam um instrumento legítimo, previsto nas regras internacionais, puxando um pouco para cá, um pouco para lá, para acomodar interesses, conveniências, né? E até, às vezes, fugindo um pouco da essência do instrumento, o Fernando traz o paralelo da prática brasileira, né? O Brasil buscando conferir métrica para sua análise e evitar, talvez, esse protecionismo, e a subsecretária nos explicará melhor, ele estruturou toda uma regra e uma metodologia para análise do interesse público. Bom, subsecretária, como autoridade, como a liderança à frente da prática brasileira, por favor, nos traga, né, o ponto de vista brasileiro, e aí depois a gente pode seguir para os debates, que eu acho que serão bem interessantes. Então, introduzindo propriamente subsecretária Amanda, né, todos conhecemos, ela é professora doutora adjunta de Direito Empresarial na UNB, servidora pública de carreira do Executivo Federal, analista de comércio exterior, tornou-se subsecretária de Defesa Comercial e Interesse Público desde 2009, doutora em Direito Comercial, bacharel em Direito, ex-aluna da Panthéon-Sorbonne, tem livros publicados, é uma acadêmica, como nós sabemos, e cofundadora do WIA e do WIT, importantes redes de mulheres que gravitam, o WIA em torno do tema antitrust e o WIT, Women Inside Trade. Então, subsecretária, a palavra é sua. Obrigada, Carla. Vocês estão me ouvindo? Estão vendo minha tela? Estão vendo minha tela também? Maravilha. Bom dia a todas e a todos. Hoje é dia do servidor público no Executivo Federal e como servidora pública eu estou aqui trabalhando com muita alegria junto com vocês, participando aí desse seminário, esse painel final do IBRAC. Muito me alegra participar de mais um IBRAC, participei do ano passado, já tinha participado dos IBRACs de concorrência, e agradeço então ao Renê, em nome do IBRAC, e a Carla pelo convite de participar desse painel, ao lado do Arnaud e do Furlan. Agradeço pela oportunidade de apresentar aqui, então, o que eu entendo
na perspectiva institucional, que a gente vem caminhando em termos de avanços, em termos de perspectivas, e espero conseguir dialogar também um pouco com o que foi falado com o Arnaud e com o Furlan, para trazer aí alguns debates internos e ficar à disposição também para eventuais dúvidas. Vamos lá. Aqui. Deixa eu ver se passou. Vamos lá. Passou a mais. Eu acho que um primeiro ponto, tentando traçar um pano de fundo, eu vou trazer alguns pontos de avanços que, na visão institucional, a gente vem consolidando ao longo dos últimos anos e algumas perspectivas, e deixando muito clara a minha proposta de trabalho. Como o Furlan bem disse, é uma proposta de trabalho que vem de um contexto de conflitos interinstitucionais entre ministérios dentro do governo, e na minha visão, enquanto política pública, há que se ter, então, convergência, transparência, previsibilidade, segurança jurídica para então, os administrados, os agentes econômicos, então, que dependem das análises que são feitas pelo governo, não se vejam, então, de algum modo, surpresos diante de possíveis análises que são realizadas no contexto da administração pública. Então, essa é a minha forma de trabalho, é o meu objetivo ao assumir, então, a Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público, que ela vem diante de uma fusão de duas áreas, então, que anteriormente tinham, em alguns momentos, opiniões conflitantes, que eram a área de defesa comercial e a área de interesse público, e, a meu ver, ela reflete uma oportunidade brilhante de se, então, aperfeiçoar essa política pública de defesa comercial e interesse público. Para que a gente passe, então, por alguns avanços, eu vou passar bem rapidamente a respeito disso, para poder dialogar um pouco mais a respeito foi tratado pelos demais painelistas. Acho que um primeiro ponto que é bem importante, conversa um pouco com a fala do Arnold anteriormente sobre lack of transparency na experiência da União Europeia. Acho que nossa uma missão inicial foi aumentar o nível informacional externo. O que isso significa? Na minha visão, algumas das críticas que eram tanto para a área de defesa comercial quanto da área de interesse público, eram muito baseadas na ausência de informações, na ausência de conhecimento sobre o que era aquele caso, o que era aquele instrumento. Então, o que a gente começou a fazer? Além de divulgar os pareceres, então, de um modo detalhado, as 200 páginas, 300 páginas de análise de um determinado parecer no Diário Oficial da União, então, de modo que todas aquelas informações são tornadas públicas, a gente começou a colocar resumos públicos também, de uma página, da mesma experiência do One Page Summary da OMC, para que as partes consigam entender uma linguagem que é muito técnica e sofisticada, como também foi mencionado pelo Arnold, para que todo mundo consiga saber o que é o dumping, o que é um valor normal, o que significa uma subcotação, para que termos, então, que são típicos de uma análise de defesa comercial não sejam utilizados tão somente por aquele pequeno grupo que sabe utilizar aquele instrumento. Então, uma tentativa de transparência e de democratização do conhecimento. Também nesse sentido, acho que é importante deixar claro um movimento de transparência, de estatísticas. Por vezes o que a gente recebia eram pedidos de estatística oriundos, então, de uma ausência de informação. Vocês estão aplicando mais ou menos medidas de defesa comercial? Vocês estão analisando mais ou menos casos de interesse público? Quais que são os resultados dessas análises? Vocês estão aplicando os direitos? Vocês estão aplicando a cláusula de interesse público ou vocês estão mantendo a análise de defesa comercial com base nessa análise de interesse público? Isso é muito importante para que, então, as críticas que eventualmente venham, e faz parte do meu papel aqui enquanto autoridade investigadora, participar desses embates, porque a gente precisa, sim, entender o que é preciso de aprimoramento. Essas estatísticas, então, elas vão sofisticar os nossos debates, para que a gente possa ter bases sólidas e para que a gente, mais uma vez, tenha transparência de tudo que é
feito dentro da nossa subsecretaria e que não necessariamente é visto no dia a dia. Verificações em loco, reuniões, participações em reuniões, notas técnicas, pareceres preliminares, documentos, então, que às vezes ficam restritos às partes interessadas no processo, mas que a gente pode evidenciar todo o esforço de uma equipe que é altamente dedicada a esse trabalho. A gente também, visando a aumentar esse nível de transparência, modificou completamente o site da SDCom para tornar ele bastante user-friendly, para que as partes consigam rapidamente encontrar suas informações, sejam elas partes interessadas nacionais, estrangeiros, acadêmicos, quaisquer pessoas de empresas, da parte interna da empresa, que todo mundo tem acesso a essa informação. Isso, então, vem consolidado no grande primeiro desafio de 2019, que é justamente essa análise de interesse público que foi objeto da apresentação do Furlan. Eu acho que é muito importante a gente deixar claro que a análise de interesse público ela era necessária evoluir por dois motivos. Primeiro motivo, por uma questão processual. Na medida em que a gente funde a autoridade de defesa comercial com a autoridade de interesse público, é necessário organizar o rito processual, dado que uma mesma autoridade passa a fazer as duas análises. Então, legalmente, a gente precisa ajustar o trâmite processual. Por isso, então, é publicada uma primeira portaria, dando esse rito processual, e a gente começa a fazer, então, um benchmarking internacional. E aí vem justamente endereçar alguns dos pontos que o Furlan mencionou. O que é a análise de interesse público? Ela se confunde, então, com a análise de concorrência? E eu venho categoricamente dizer, não se confunde. O elemento da concorrência, ele é apenas um dos pontos inseridos dentro de uma análise mais ampla que a análise de interesse público. A gente fez, então, um benchmarking muito detalhado, tanto da experiência nacional, quanto da experiência internacional, sobre quais são os elementos que se considera como elementos que justificam a análise de interesse público, e a gente consolidou todos eles, então, em um guia, justamente para que todas as partes, todos os interessados nesse tema possam entender quais são os elementos de análise. E aí eu acho que é interessante a gente mostrar essa versão consolidada do guia. Essa versão consolidada, ela faz uma varredura em todos os casos em que se utilizou o instrumento de interesse público desde 1995. Seja pela forma expressa, seja pela forma indireta, por meio de artigos dos dispositivos anteriores. E é bom dizer, então, que esse elemento também de concorrência, ele não vem dessa portaria de 2019. Ele é um instrumento que é uma previsão de que a concorrência é um dos elementos disponíveis desde 2013, se eu não me engano, que já tem essa redação. Mais uma vez, o que a gente está fazendo é dar previsibilidade e segurança jurídica a respeito de quais são os critérios a serem utilizados. A gente realizou benchmarking com a experiência da União Europeia, com a experiência do Canadá, com a experiência da Nova Zelândia, conversei diretamente com essas autoridades. Então, a gente está muito alinhado às melhores práticas internacionais e também em um sentido de evolução da nossa prática nacional. E aí eu acho que é interessante a gente também ter muita clareza que agora, com a nova normativa, a gente tem uma maior previsibilidade sobre qual é o momento da abertura das avaliações de interesse público. Ou seja, a regra geral é uma análise concomitante às investigações originais ou de revisão. É possível se divergir a respeito da necessidade ou não, da obrigatoriedade ou não, de análises ex officio ou não. É possível haver divergências, pontos de vista diferentes. Enquanto acadêmico, eu acho muito frutífero que tenhamos divergências para que a gente possa evoluir nos argumentos. O que eu acho que é indiscutível, porém, é que há uma maior previsibilidade sobre quando que se abre uma investigação. O que antes muitas vezes acontecia é que após uma investigação de 1 ano e 4 meses, chegando ao final da investigação, chegavam então documentos
as autoridades tomadoras de decisão de forma que ou iniciava a análise de interesse público um pouco antes ou imediatamente depois da aplicação. Então, pensa o agente econômico que passou 1 ano ou 1 ano e meio participando de uma investigação de defesa comercial, 2 dias depois da aplicação da medida, seria então surpreendido com a abertura de uma análise de interesse público. Acredito eu que a previsibilidade de que aquela informação ela deve ser trazida em um determinado momento do tempo, ela aumenta também a nossa isonomia em termos de partes interessadas no processo. Todas as partes interessadas, elas terão a mesma forma de apresentação das informações. Elas têm que trazer as informações no processo, via questionário, seguindo o rito processual. Não há, portanto, aqueles que poderão mais ou menos, terão mais ou menos acesso a uma modificação das tomadas de decisão com base nos elementos de interesse público. E aí, nesse sentido, eu acho importante mencionar que agora a gente tem critérios materiais claros sobre a avaliação de interesse público. Mais uma vez, a gente pode discordar sobre um ou outro elemento. Claro, faz parte do debate, faz parte da discussão acadêmica, da discussão concreta, mas a gente precisa perceber, então, que agora nós temos uma base para discordar. A gente tem uma base, então, para poder avaliar qual é o objeto da nossa análise. E a gente tem uma pergunta de pesquisa, uma pergunta muito clara no guia, que é se a imposição da medida de defesa comercial, ela impacta, então, a oferta do produto sob a análise no mercado interno, tanto, então, essa oferta internacional quanto a oferta nacional, de modo a prejudicar significativamente a dinâmica do mercado nacional. Então, incluindo todos os elos, a montante, a jusante, a própria indústria, em vários elementos, preço, quantidade, qualidade, variedade. Então, mais uma vez, a gente não está realizando uma análise de concorrência, a gente está realizando uma análise muito mais ampla e muito mais completa do que um dos pontos dessa análise que é realizada, uma vez, alinhada à experiência internacional e alinhada à nossa prática pregressa. O que a gente percebe como resultado disso, com as estatísticas disponibilizadas no CAD e com as próprias estatísticas que foram apresentadas também num evento anterior da CNI, é que com essa existência de critérios mais claros, tem-se, com as análises de interesse público, aumentado o nível de manutenção das próprias medidas de defesa comercial. Ou seja, a gente acaba tendo não uma disputa interna entre alguns órgãos falando aqui eu quero manter a defesa comercial e aqui eu quero manter o interesse público, mas sim uma convergência de interesses no sentido de que, em alguns casos, a própria análise de interesse público ela vai sim confirmar que é do interesse público a manutenção da medida de defesa comercial. E que em alguns outros casos não existem elementos mais amplos que justificam, seja a suspensão, seja a alteração da medida de defesa comercial. Então, eu entendo que não existe, nos termos como mencionados pelo Furlan, uma incompatibilidade entre defesa comercial e concorrência. Eu acredito fortemente que existe uma complementariedade entre ambos os institutos. E aí, seguindo também nessa lógica de maior transparência e previsibilidade, a gente divulgou um guia de investigações antidumping, com mais de 200 perguntas e respostas, tratando então de conceitos, de metodologias, de fases processuais, de passo a passo, justamente para que esse conhecimento sobre o que é antidumping seja democratizado. A gente está em fase final de consolidação após as contribuições da consulta pública. A gente também recebeu, colocou em consulta pública o guia de apoio ao exportador brasileiro. Ou seja, o Arnaldo trouxe aí os dados do Brasil e muito me alegra ver isso, no sentido de que o Brasil não apenas aplica medidas de defesa comercial e faz análise de interesse público, mas também é alvo de medidas de defesa comercial. E a gente, enquanto autoridade de investigados
seguradora tem esse papel bipartite, digamos, bifurcado, porque também auxiliamos as indústrias brasileiras nessas investigações. E para poder, então, deixar muito claro qual é o papel enquanto governo e qual é o papel enquanto empresa, a gente divulgou esse guia para poder auxiliar essas empresas na compreensão do que é uma investigação de defesa comercial no exterior. Também estamos em fase final de análise e espero aí colocarmos a versão final em breve. Ainda, né, um avanço muito importante com relação à área de defesa comercial com relação a algumas portarias que a gente colocou em consulta pública, referentes aí a revisões de final de período e análise de pré-pleito. Essas portarias, então, visam aumentar a previsibilidade e segurança jurídica das investigações antidumping, e é bom deixar muito claro que eles regulamentam e detalham dispositivos que já existem no decreto antidumping. Análise de preço provável, análise de eventual redução de direito, de manutenção de direito, de majoração, análise de aplicação do artigo 109 para suspensão, para acompanhar a evolução futura das importações, já existem no decreto 8.058. Essas portarias, elas abarcam práticas que já existem. Então, eventuais argumentos no sentido de que se estaria inovando não são verídicas, no sentido de que as práticas, então, nos casos, já evidenciam o uso desses instrumentos de defesa comercial, uso desses instrumentos muito antes, então, da própria consulta pública. De modo, então, que a gente tem, com a consulta pública, a transparência em se evidenciar que situações muito específicas, é bom dizer, já que não se aplicam a investigações originais, não foram pensadas para casos de continuação, e mesmo em casos de retomada de dano, existem pré-requisitos muito detalhados. Todas essas hipóteses, então, a gente tem critérios, um passo a passo muito detalhado para quê? Para aumentar o nível do contraditório, da ampla defesa dentro do processo administrativo de análise de defesa comercial. Então, passando um pouco, né, do que a gente tinha da parte de avanços e o que a gente pode esperar do futuro. Acho que um primeiro ponto importante de deixar claro é que a gente tem feito um esforço muito forte no sentido de ampliação da equipe de servidores. A gente tem uma demanda muito forte pelo nosso trabalho e isso muito nos alegra enquanto gestores públicos de que a política pública de defesa comercial e interesse público tenha essa demanda e a gente então precisa encontrar soluções internas administrativas para dar conta dessa demanda. Nesse sentido, então, aproveito para fazer aqui uma propaganda. Gente, estamos aguardando a Amanda, ela já havia nos antecipado que ela estava com um problema com o computador dela, que ela entraria tanto com o computador quanto com o celular. Vamos esperar um pouquinho a Amanda retornar. Mas, enquanto isso, é um interessante debate, né? O Fernando trouxe uma perspectiva bastante curiosa, né? Bastante interessante entre defesa da concorrência e defesa comercial e como, de alguma forma, a análise de interesse público que foi proposta nessa nova administração da SDCOM, em termos de metodologia e de processo, busca, ou melhor, recepciona critérios de análise da defesa da concorrência. E a Amanda, seu turno, né, ela diz que é uma análise que trata de outras reflexões e não só a concorrência. Vamos ver se a gente tem a Amanda de volta. Amanda? Se você puder... Estou aqui, tá me ouvindo? Se você puder só compartilhar a minha apresentação, por favor. Faço isso. O problema tecnológico efetivamente se confirmou. Só um instante. Já está compartilhado? Não, tá. Peço desculpas aí por esse entrave, mas eu acho que isso tem se tornado uma realidade nessa vida de eventos virtuais. Dificuldade do mundo virtual. Tá aqui, Amanda. Em qual slide você estava? Eu estava no slide 17.
no slide sobre após a contratação do consultor. Aqui. Isso. O seguinte. Tá. Isso. E aí, no seguinte, então. E aí, saindo, então, de uma perspectiva de como dar conta não apenas dos processos, como dos projetos, eu acho importante deixar claro a previsão aí do decreto do Comitê de Defesa Comercial e Interesse Público. Esse decreto, ele vem de uma necessidade oriunda do decreto da CAMEX, que altera, né, a estrutura de tomada de decisão. E aí eu acho que é bom endereçar também um ponto trazido pelo Furlan sobre a questão dos recursos. Os recursos, a gente tem uma obrigatoriedade pela lei de processo administrativo, no sentido das partes interessadas terem acesso a esse instrumento. Então, é importante que todas as decisões das autoridades, não apenas da nossa área de defesa comercial e interesse público, elas sejam sujeitas, né, ao contraditório e eventuais recursos. Essa não é uma escolha, é uma obrigação às qual a gente está sujeita. E aí, no próximo ponto, com relação ao decreto de subsídios e medidas compensatórias, é importante a gente deixar claro que a gente está trabalhando nesse novo decreto. A gente tem visto aí uma demanda até da própria imprensa, muito possivelmente por muitos de vocês aí que estão ouvindo a respeito, né, desse novo decreto de subsídios e medidas compensatórias. E é importante dizer que a gente está também muito empenhado nesse projeto do novo decreto. Como em 2019 a gente teve uma necessidade de organizar a prática de interesse público, o nosso objetivo, então, justamente para 2020, esse decreto de subsídios e medidas compensatórias. E aí fico contente em dizer para vocês, após aí a autorização que tive, né, da própria CAMEX e da SESEX, no sentido de que essa nova minuta, né, já passou por um informe do próprio GSEX, então já está caminhando, então, em breve, aí, pelas vias formais para um novo ato normativo a ser publicado. Mais uma vez, a nossa parte, enquanto Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público, já foi feita e está sendo feita no sentido de consolidar agora a portaria que vai regulamentar todos esses procedimentos e as metodologias, tal qual já existe na análise de antidumping, e, em seguida, né, a ideia é, conseguindo publicar o novo decreto, publicando a nova portaria, a gente conseguir elaborar também um guia, mais uma vez, para aumentar essa transparência no acesso ao instrumento. E o próximo ponto, na medida no próximo slide, na medida, então, da nossa capacidade para conduzir todos esses projetos, a ideia é também atualizar o decreto de salvaguardas, que, tal qual o decreto de subsídios, precisa ser atualizado, mas em termos de priorização, a gente entende que o decreto de subsídios e medidas compensatórias, ele tem uma maior urgência na atualização para dar conta, então, da demanda que a subsecretaria tem recebido. E, por fim, o último ponto que eu gostaria de tratar no último slide é nosso esforço também para a regulamentação das indústrias fragmentadas, uma continuidade dos esforços que já vêm sendo realizados no sentido de viabilizar ou possibilitar de um modo mais adequado à realidade dessas indústrias o acesso aos instrumentos de defesa comercial e interesse público, dado que, então, já teve a publicação do decreto, já teve uma primeira portaria, e a ideia é regulamentar, então, quais que são os critérios, então, que podem ser eventualmente flexibilizados para essas indústrias em eventuais investigações de defesa comercial e de interesse público. Com isso, no próximo slide, eu acredito que eu finalizo a apresentação, e eu acho que é importante frisar que defesa comercial não se confunde e não é instrumento de abertura comercial, são instrumentos que coexistem. Defesa comercial não se confunde e não é incompatível com concorrência, são instrumentos complementares.
e que esses avanços, então, que vêm sendo realizados tanto na área de defesa comercial quanto na área de interesse público, eles tornam todo o sistema mais forte, justamente porque a gente tem trabalhado para esse aumento da transparência, da previsibilidade e da segurança jurídica dos instrumentos. Certamente teremos aí muitos debates possíveis, tanto em termos acadêmicos, quanto em termos profissionais, quanto em termos de casos, e eu acho que é salutar que tenhamos muitos debates para que a gente possa aprimorar a nossa prática ao longo do tempo e para que a gente possa, então, estar aberto às conversas no sentido de que um sistema de defesa comercial e interesse público fortes, eles, então, representam uma política pública do Estado brasileiro. Com isso, eu finalizo, agradeço e fico à disposição. Eu acho que o último slide aí com o contato da subsecretaria, caso seja necessário. Obrigada. Excelente, subsecretária. A despeito dos problemas técnicos, a apresentação foi brilhante. Então, estamos caminhando muito bem. O único ponto é que temos apenas alguns minutos para perguntas. Eu recebi aqui no Q&A algumas perguntas do Marcelo. Eu não sei se mais alguém na audiência gostaria de colocar alguma pergunta. Não, nós temos aqui em torno de 100 participantes, um pouco menos, um pouco mais, oscilando. Bom, vou eu então fazer uma pergunta, tentando trazer pontos do que o Marcelo Perracini trouxe aqui, e alinhavando a fala dos nossos palestrantes, né? Bom, nós sabemos que defesa comercial é um dado, é uma realidade, é uma prática, um instrumento amplamente utilizado, e que ao longo das décadas de vida e de uso desse instrumento, a gente viu, um pouco para cá, um pouco para lá, como eu já falei, um uso mais protecionista, um não uso, em detrimento, né, das iniciativas e dos esforços da indústria doméstica. Então, eu gostaria, pouco tempo que a gente tem aqui, 2 minutos para cada palestrante, que cada um apontasse um aspecto virtuoso e algo que precisa melhorar na prática de defesa comercial. O Arnaud nos trazendo a perspectiva europeia, Fernando, o seu olhar que busca equilibrar a concorrência e comércio, e a subsecretária Amanda na posição de autoridade investigadora brasileira. Então, um ponto difícil que precisa melhorar e um ponto virtuoso do instrumento. Eu acho que aí a gente fecha. Obrigada. Arnaud? Okay, yeah, thank you. I think the transparency point I would like to pick up on, for me, if you are, I presume always that companies and people are law-abiding citizens. You want to comply with the law as it is. So basically, the idea is that if dumping is not allowed, you don't want to dump because there is a violation, there's a penalty if you dump. So that means that you don't want to violate the law. So how do you not violate the law? By being able to predict the outcome of the law, to predict the outcome of your own transactions, to calculate your own margin. If there is a black box somewhere, you cannot calculate your margin. You don't know whether you are complying with the law or not. So that is the importance of transparency. So the calculation cannot be a black box. What is happening in another case cannot be only visible for parties in that case. That should be opened up to the broader public so that we can all learn and that we can see how the law is interpreted and therefore make sure we are not violating the law. So I think transparency is a highly underrated element, because without transparency, in my view, it's almost impossible to really comply with the law as is. So I think I keep it at that for the moment. Thank you, Arnaud. Fernando? Obrigado. Eu acho que o Marcelo, né, que fez as perguntas aí, ele levantou alguns pontos interessantes. Um deles e aí eu volto, peço desculpa a Amanda, mas eu volto à questão de levar em consideração grau de concentração, índice de grau de concentração e barreiras à entrada, quando na defesa comercial você está, na verdade,
buscando, na verdade, o país busca atrair investimentos. Então, os produtores internacionais, eles buscam os melhores lugares para eles produzirem, porque o mercado consumidor é grande, ou plataformas de exportação. Então, como é que você vai analisar, por exemplo, barreiras à entrada, para levar em consideração a defesa comercial, se você está realmente numa política de atração de investimentos e, normalmente, dependendo dos setores, eles são internacionalmente oligopolizados. Então, naturalmente, o grau de concentração interno vai ser alto e as barreiras da entrada, eventualmente, também serão. E, para terminar, a questão do recurso, eu acho, se você vai fazer uma análise preliminar, uma análise final e mais o recurso, talvez um desses três aí poderia ser eliminado. Lembrando que o recurso ele só é exigido lá pela lei do processo administrativo quando for caso de algo que afeta financeiramente ou onde há litígio. Obrigado, Carla. Obrigada, Fernando, inclusive por trazer alguns dos pontos endereçados pelo Marcelo, como a gente está espremido pelo tempo. Subsecretária, por favor, a palavra. Ótimo. Endereçando primeiro um ponto aí do Furlan e depois tentando endereçar seu ponto. Carla, não consegui visualizar a pergunta do Marcelo. Acho que só com relação ao processo administrativo, a natureza do processo de defesa comercial de interesse público, ela é uma natureza que exige contraditória e ampla defesa. Então, não faz parte apenas da nossa interpretação, mas da interpretação da consultoria jurídica do Ministério da Economia, no sentido de que é obrigatória a garantia, então, de seguir a lei de processo administrativo, além do fato de ela ser norma subsidiária de aplicação prevista pelo próprio decreto 8.058. E aí, com relação à pergunta da Carla, acho que é importante mencionar com relação a eventual, o que pode melhorar. O que eu certamente acredito que não pode acontecer e que eu acho que a gente sempre tem que melhorar na prática brasileira é que os instrumentos de defesa comercial não sejam utilizados, não sejam enxergados, não sejam vistos como instrumentos de protecionismo e que também os instrumentos de interesse público não sejam vistos como elementos de discricionariedade administrativa. Esses dois pontos certamente não podem acontecer e, a meu ver, a maneira de se viabilizar esse progresso, esse avanço, é justamente aumentando transparência, previsibilidade e segurança jurídica. Muito obrigada, subsecretária Amanda, Arnaud, Fernando Furlan. O debate foi rico, pena que a gente tem pouco tempo para, de fato, discutir e entrar em detalhes mais técnicos, em fazer o contraponto. Marcelo, peço desculpas por não ter tido tempo hábil para acomodar aqui as suas perspectivas, seu ponto de vista. Vamos tomar nota das questões, a gente responde isso de uma outra forma. Agradeço muito a participação dos três painelistas conosco, uma oportunidade muito rica de colocar em perspectiva o instrumento de defesa comercial no mundo e no Brasil. Então, Renê, acho que encerramos esse painel, Vejo que o secretário especial já está conosco, então passo a palavra a você, para que a gente possa ouvir, na qualidade de keynote speaker, o secretário especial Roberto Fendt. Obrigada, Renê.